Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Debate Unibrasil, que é transmitido pela TV Campus. Hoje vamos falar sobre a liberação de venda e consumo de cervejas e chopes em estádios e arenas de futebol em dias de jogo. A proibição realmente impede algum tipo de violência? E caso a liberação seja aprovada, existirá algum tipo de fiscalização? Para responder esses e outros questionamentos, trouxemos Cristina Ruaro, que é promotora de justiça há 22 anos e exerce a coordenação do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e o Projeto Semear, enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas. Além de entregar o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Consumidor. E Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual pelo PSB, é advogado e especialista em gestão urbana. Já foi secretário de Estado da Habitação e também do Trabalho. Atualmente, exerce seu 4º mandato e é pela 2ª vez o líder do governo na Assembleia Legislativa. Como parlamentar, é autor da Lei Antifumo do Paraná, de leis de benefícios fiscais para pequenas empresas e do projeto de lei que pretende liberar a venda e consumo de cervejas e chopes nas arenas esportivas e estádios em dias de jogos no Paraná. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. E para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber do senhor Romanelli o que diz o Estatuto do Torcedor sobre a proibição das cervejas e das bebidas alcoólicas no estádio. Na verdade, ele é omisso, ele faz uma proibição relativa a bebidas e drogas ilícitas, não faz especificamente nenhuma referência, né? Tanto que o Estatuto Torcedor é do ano de 2003 e ele efetivamente só foi feito uma proibição da venda e consumo de cerveja e outras bebidas nos estádios e arenas futebolísticas em dias de jogo através de um termo de ajustamento de conduta, né? De um acordo feito entre o Ministério Público dos Estados, né? Representado pelas Procuradorias Gerais, e a CBF, só a partir de 2009. Aqui no Paraná, antes um pouquinho, 2008. O fato é que o Estatuto Torcedor, ele não traz essa vedação expressa. Outros estados que já aprovaram leis iguais a estas que nós estamos propondo aqui no estado, tiveram contra essas leis, foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade, não foram concedidas medidas liminares que pudessem suspender a eficácia dessas leis, elas continuam em vigor e ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou no mérito, né, a constitucionalidade dessas leis. Eu digo isso porque, efetivamente, se a lei pudesse ser inconstitucional, não estaria propondo um projeto de lei para ser debatido e votado na Assembleia Legislativa. O Estatuto do Torcedor, ele trata, né, dessa forma que eu disse, em que trata o tema das bebidas, né, de uma forma que não especifica. E é isso que, a mim, parece o grande tema, né, sobre a questão da constitucionalidade, no caso da legalidade, que tem que ser enfrentado. Sim. Posso fazer um contraponto? Claro. Sobre a questão do Estatuto do Torcedor? Na realidade, em 2010, houve uma alteração do Estatuto, até em decorrência dos fatos terríveis que aconteceram no Estádio Couto Pereira, e houve, então, um rigorosismo maior da legislação nessa alteração legislativa. E há no artigo 13 um dispositivo que ele não fala expressamente bebidas alcoólicas, mas ele fala bebidas ou substâncias que possam gerar atos de violência. Então, esse dispositivo, para nós, é bem claro, e o objetivo de inserir esse dispositivo em 2010 foi exatamente o de proibir o consumo, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estádios de futebol. Em 2008, o Ministério Público celebrou no Brasil inteiro termos de ajustamento de conduta com os clubes de futebol. Foi uma solicitação da própria CBF e, pasmem, fundamentado numa regra de segurança da própria FIFA, que à época previa nos regulamentos de segurança que a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol deveria ser impedida
porque era apta a gerar atos de violência. Então, com base ao artigo 19 do Regulamento de Segurança da FIFA, se fez esse termo de ajustamento de conduta em vários estados do Brasil, Ministério Público, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, a CBF e os clubes de futebol de cada estado. E, bem, pelo que presenciamos, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas só são proibidas em jogos de futebol. Queria fazer uma pergunta para você, Cristina. Se os outros eventos, como shows, lutas de UFC, que acontecem dentro dos estádios, não também teria que ter essa proibição, ou somente nos jogos de futebol, que é essa probabilidade maior de, né, instigar a violência às bebidas alcoólicas? O grande problema é os eventos em que haja uma massa. Tudo bem que o UFC também tem um público bastante grande, mas não tem nenhum histórico de violência ou de torcidas. E esse eu diria que é o grande problema que a gente tem vivenciado. Massas de torcidas organizadas que entram nos estádios não para ver, assistir, torcer pelo seu time. Eles entram lá para digladiar-se. Qual a torcida que consegue fazer o melhor, mas uma contra a outra, uma contraposta à outra, né? Há um autor uruguaio, Eduardo Galeano, que ele escreveu sobre as torcidas organizadas e fala exatamente isso. As torcidas organizadas, isso é um problema mundial, eles vão para o jogo, eles não olham o jogo, eles não assistem o jogo, eles ficam só pensando na torcida adversária. Esse é o grande problema que nós temos. Então, o que acontece? Você soma paixão pelo futebol e esse grupo de pessoas, essa massa dentro dos estádios, né, e o álcool, isso é nefasto. E isso só acontece no futebol, em âmbito mundial. Então, essa é uma característica bem típica do futebol. E acho que dá para dizer com certeza absoluta que em decorrência das torcidas organizadas, o que não acontece com outros jogos. No Brasil, por exemplo, o voleibol, que também é uma paixão nacional, nunca houve esse problema. Inclusive, não é incentivado bebida alcoólica nos jogos de vôlei, não se pensa nisso. Mas no bebe, futebol, normalmente. No futebol se faz essa vinculação de uma coisa com outra. E o problema é a torcida organizada. Olha, eu quero dizer que, em parte do que ela afirma, eu concordo, né? Acho que a questão que envolve a violência das torcidas organizadas, ele é muito mais amplo e complexo do que o consumo de bebida alcoólica, né? A gente sabe, inclusive, do consumo de outros tipos de drogas. Hoje, se você for, né, no entorno das arenas e estádios de futebol em dia de jogos, você vai ver que há um grande comércio de bebidas destiladas, todo tipo de bebida fermentada, não só a cerveja e o chopp. Ao mesmo tempo, tem ainda também, né, sabemos todos nós, infelizmente, um altíssimo nível de consumo de drogas por grupos, né, que formam uma subcultura de torcidas organizadas. Nós temos tido enfrentamentos, lutas que são marcadas, inclusive, pela internet entre torcidas. E essas lutas, na verdade, esse enfrentamento, essas brigas todas, elas estão muito longe dos estádios de futebol, né? Estão nos terminais de transporte, em outras regiões, inclusive. E há pessoas que se contaminam por esse processo todo da violência. O fato é que o que nós estamos propondo, claro, também é combater qualquer tipo de violência, mas, indiscutivelmente, todos que estudaram a matéria, se aprofundaram no debate, inclusive, é bem interessante, assim, nos estados onde nós estamos com a cerveja e o chopp liberado, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Bahia, entre outros, estudaram e identificaram que o álcool não é a causa de violência, tanto que não houve nem um aumento nem uma diminuição da violência. E há uma constatação do problema, que envolve, de fato, inclusive os países europeus, onde a bebida alcoólica ela é liberada, né? Se cogitou todas as alternativas. A Inglaterra talvez tenha sido o país, paradoxalmente, que mais tenha conseguido avançar no controle interno, né, da sua própria população, num processo de reeducação do torcedor, e nem por isso privou lá os torcedores, né, os cidadãos de bem, de poderem tomar lá a sua cervejinha, ou seja,
beber aquilo que entendem como correto. A concreto que nós vemos num Estado onde o Estado pretende tutelar o cidadão, né? Ou seja, pretende, de fato, impor normas de conduta, além daquelas que já são as necessárias para uma vida em sociedade. Eu creio que, na esteira desse processo todo, de fato, há questões que vão ser, de forma bem objetiva, postas, que é o fato de um cidadão, uma pessoa normal, comum, poder, no momento de lazer, ir a um estádio de futebol, consumir uma cervejinha, né? E nem por isso nós vamos ter aumento da violência. Muito pelo contrário, eu creio que isso provavelmente fará com que muitas pessoas não consumam numa velocidade que tem consumido a bebida antes do próprio jogo de futebol. E também tem uma característica, né? Porque todos os outros eventos que nós temos no país e no Estado, e são muitos eventos com grande afluxo de público, embora eu tenha que concordar com a doutora Cristina, porque o futebol envolve paixão, né? Ou seja, é uma questão assim, complexa sobre esse aspecto, mas o voleibol também, ele envolve paixão. Nós chamamos aqui o jogo de voleibol aqui, né? Que foi lá na arena, inclusive, foi permitida a venda da cerveja. Normalmente não tivemos nenhum tipo de violência. Eu diria assim, o tema é um tema assim, que envolve o direito individual de escolha da pessoa, do cidadão. Entendo que é um direito que deve ser exercido, né? E que também estou convencido, por tudo que li, discuti e conversei, que o álcool não é a causa primária, né, da geração de violência. Pode ter algum desdobramento, mas para isso, inclusive, a ideia é que essa lei, até dizia aqui um pouquinho antes para a doutora Cristina, entenda assim, superado, nós da Assembleia já votamos o projeto na sua constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça, e no mérito, a Comissão de Esportes aprovou o projeto, a Indústria e Comércio, Emprego e Renda aprovou o projeto, e a última que aprovou agora foi da Direito do Consumidor, que inclusive realizou uma audiência pública, inclusive com a presença do Ministério Público, com importantes contribuições no debate. Eu entendo que, superada a fase da aceitação da constitucionalidade no plenário da Assembleia, o projeto pode e deve receber emendas essas que também vão estabelecer critérios objetivos para reduzir a questão da violência, não só eventualmente provocada pelo consumo de bebida alcoólica ou da cerveja, mas mais do que isso, em relação ao torcedor que, de alguma forma, comete algum tipo de ato no estádio que seja gerador ou motivador de violência, utilizando, inclusive, instrumentos, né, institutos que estão previstos, inclusive, no Estatuto do Torcedor, mas tendo o Paraná uma legislação específica que trate disso. Por exemplo, a proibição de frequentar os estádios por um determinado período, a permanência em local que seja bem distante daquele nos dias de jogos. Ou seja, você pode ter um critério também de estabelecer um processo de identificação das pessoas como um todo na entrada do estádio de futebol. Você pode ter um regramento muito claro. O fato é assim, no Paraná hoje, na grande parte dos estádios do interior, onde são disputadas partidas de futebol, tem muitos desses estádios que está sendo feito o consumo da bebida alcoólica, dentro do estádio, inclusive, né? Ou seja, é um fato esse. Agora, eu penso assim, que o nosso debate é um debate assim, da liberdade mesmo da pessoa poder decidir se consome ou não a cerveja, dentro de regras naturalmente estabelecidas, inclusive de fiscalização do próprio clube que promove a partida, né? Para que nós tenhamos, de fato, uma situação sob controle, né? Eu acho até um momento, assim, se houver um entendimento, nós podíamos fazer uma lei que pudesse ter um prazo de validade. Nós podíamos estabelecer uma lei com 2 anos de prazo de vigência. Olha, deu tudo certo, foi tudo bem, não tivemos problema, vamos renovar a eficácia da lei. Não deu certo, pronto, está proibido de novo, não está liberada a venda da cerveja. Eu acho que nós podemos trabalhar com essas variáveis em termos de resultado, né?
eu estou aberto a discutir o tema de uma forma bem ampla, né, que possibilite avançar nessa questão. Na realidade, nós já teríamos, em termos práticos, 4 estados da federação que liberaram por leis estaduais, né? Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. E nesses 4 estados, eu acho que já teríamos ali um suficiente respaldo, né, de informações sobre as consequências da liberação da bebida alcoólica, as consequências com relação à violência, que são fatos constatados semanalmente, a gente verifica, né? E essa associação com a bebida alcoólica, né? Eu acho complicado, assim, fazer um teste, né? Na realidade, o que nós temos é uma política nacional do álcool. A lei vai fazer agora em maio 10 anos, o decreto, né, que foi implementada essa política no Brasil, e ela tem vários dispositivos que prevêem diretrizes para toda a legislação no país, no território nacional. E isso não tem sido observado, né? Então, assim, quando se fala nessa política, ela é bem clara ao definir que nós temos que ter cautelas para prevenção de atos de violência por causa do uso de bebidas alcoólicas. Nós não temos dúvida alguma dessa associação da bebida alcoólica e o futebol e a geração de atos de violência, né? Por isso, assim, fundamentado e respaldado nessa política nacional, e até por causa dessa política, dessa legislação federal, os 4 estados em que houve leis estaduais permitindo a venda de bebidas alcoólicas têm sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal para discutir exatamente isso, porque entendemos que são inconstitucionais, até porque elas estão não observam sequer a legislação federal, né, seja a política nacional do álcool, seja o próprio estatuto do torcedor. Então, penso que a gente tem que criar regras realmente com relação ao álcool. O álcool é uma droga lícita, extremamente difundida na nossa sociedade, especialmente por uma publicidade intensa que se faz. Eu sempre ressalto isso, que há uma legislação de 1996 que proibiu, acho que todos lembram, né, a publicidade de cigarros, e anteriormente era ligada à fama, a sucesso, enfim, e isso incentivava o consumo de cigarros. Ela foi proibida e essa mesma legislação proibiu também a publicidade de álcool, das bebidas alcoólicas. Só que daí vocês vão indagar, como pode que temos a publicidade de cerveja, né, tão intensa, né, em todas as mídias, né? O que aconteceu? A indústria cervejeira, especialmente, teve uma influência tão forte na mudança dessa lei que conseguiu, no parágrafo 1º, dispor que, para fins daquela lei, que dizia respeito à publicidade, né, de cigarro e de álcool, consideram-se bebidas alcoólicas aquelas com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. Isso tira fora tanto a cerveja, quanto o chopp, quanto o vinho. Então, o que nós vemos? Uma publicidade intensa que, mais do que afrontar a política nacional do álcool, que prevê a informação correta das pessoas de como fazer o uso, né, dessas substâncias, ela leva justamente ao lado oposto, incentiva cada vez mais o consumo. E ela não é focada para pessoas adultas, ela é focada justamente para o público mais jovem, que está em busca de se identificar com algo, de se estabelecer, né? E, infelizmente, é o que a gente tem visto na nossa sociedade, os nefastos dados e consequências que tem o álcool ocasionado, seja na violência doméstica, em inúmeros acidentes de trânsito e na violência que a gente vê, e eu ressalto aqui, no futebol, incentivado pelo uso abusivo do álcool. Afora isso, acho que é importante ressaltar, o SESI tem um trabalho bem interessante, chama-se Cuide-se Mais, e ele é focado para o trabalhador, né, das empresas, né? E na pesquisa foi verificado o quanto o álcool tem prejudicado o trabalhador, seja pelo desemprego, pelos problemas familiares que acontecem, né? Então, são milhões de pessoas no Brasil que perdem emprego, têm problemas na família, são envolvidas no crime em decorrência do consumo excessivo de álcool. Por isso tudo é que eu penso que não há outra alternativa a não ser seguir as diretrizes da Política Nacional do Álcool,
estabelecendo restrições. São 2 horas, menos de 2 horas de jogo, do jogo de futebol. Quando se diz assim, nesse momento, aqui dentro, não. Né? É uma forma de se fazer uma política de redução de danos também. Se a pessoa bebeu lá fora, o que a gente não pode impedir, né, que beba, lá dentro ela vai passar aquela reação, né, do álcool, pelo menos um pouco, né, do excesso do que ele consumiu do lado de fora, e quando sai, tanto lá dentro quanto fora, diminui os atos de violência. E a gente tem constatado isso no juizado do torcedor, onde o Ministério Público está presente, há um juiz, um promotor de justiça, a delegacia, a DEMAF aqui do Paraná que participa, e o número de ocorrências dentro dos estádios caiu bruscamente. Então, acho que a proibição do álcool, sem dúvida alguma, foi favorável à diminuição dos atos de violência. Nós temos que expandir isso para fora do estádio também. Não, eu até, desculpe, eu ri aqui, mas não ri da sua... Eu acho assim, primeiro é o seguinte, nós não vamos conseguir, infelizmente, mudar o mundo que nós vivemos sob uma ótica do que a gente entende como um mundo ideal. Eu não sou adepto, né, do álcool, do consumo de bebidas alcoólicas. Tem que passar o seguinte, sabe que eu sou abstêmio, inclusive, né? Eu nunca falei isso publicamente, mas sou abstêmio. E o fato é o seguinte, é que o que nós estamos tratando é o seguinte, não há como, nós temos de fato que combater, sob todas as formas, né, toda uma política de estímulo ao consumo da bebida alcoólica, como infelizmente também há em relação ao próprio consumo de drogas, estimulado pelos mais diversos canais aí que se utiliza. O que a mim parece que nós estamos tratando, e é esse o foco do que eu estou tratando, é o seguinte, bem disse que nós estamos falando de 2 horas na vida da pessoa. Da pessoa, qual pessoa? Da pessoa normal. De você que pode ir a um estádio de futebol e tomar ali como diz alguém, fala, não, ele tomava 2 latinhas de cerveja quando eu podia beber no estádio. 2. Para mim, perdeu a graça aí no estádio. Pessoas me dizendo isso. Nós estamos tratando, na verdade, de pessoas que são cidadãos normais, que podem fazer o uso dentro da sua prerrogativa do consumo ou não de cerveja dentro do estádio. Os outros fatos todos, esse encadeamento, esse raciocínio aqui muito bem posicionado pela doutora Cristina, é interessante. O problema que tem do consumo de bebida alcoólica do trabalhador, a questão que envolve a direção, inclusive, né, que talvez seja dos mais problemáticos que nós temos, né, a violência no trânsito está muito associada ao consumo de álcool e outras drogas. Mas assim, nós estamos tratando de uma questão específica, né, que a pessoa tem que saber, olha aqui, ó, o meu livre-arbítrio me permite beber ou não dentro do estádio de futebol, dentro da arena. Ao mesmo tempo, isso vai impactar, vai influenciar na violência? Eu entendo que não. Entendo que nós podemos ter, inclusive, uma legislação que aprimore melhor, inclusive, o combate a qualquer tipo de violência. E, ao mesmo tempo, penso eu assim, que o tema é um tema que merece e deve ser discutido. Eu andei pesquisando esses números nesses estados, pelo menos, que é Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos uma normalidade, tanto que ninguém fala nesses estados em poder extinguir a lei, ao contrário, normal, sem nenhum problema, não há nenhum questionamento em relação a isso. Questionamento judicial, né? Não, fora, claro, tem as ações diretas de constitucionalidade, mas a sociedade, a imprensa, as igrejas, assim, não há um questionamento sobre a utilização do consumo da cerveja nos estádios e arenas desses estados onde está liberado. Então, assim, a questão, a mim parece, também de um certo cunho, um certo viés ideológico em relação a isso. Porque, assim, eu ouço a doutora Cristina falar, ela fala tecnicamente na questão, mas ouço outras pessoas que misturam, né, pessoas, aquele dia mesmo da audiência pública, foi lá o representante da UAB. Ele, na verdade, falou que o projeto é inconstitucional, e daí começou a relatar o fato de uma pessoa da família dele ser alcoólatra. Ora, nós não estamos tratando disso, né, que é um drama familiar.
Nós estamos tratando do direito da pessoa poder consumir ou não a cerveja no estádio. Senhor deputado, nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ter que ir para um breve intervalo. Nós voltamos logo com mais um bloco do Debate Unibrasil. Estou na Rua da Cidadania do Pinheirinho, onde está acontecendo a exposição Invasão dos Robolitos do artista curitibano Adriano Borá. A exposição foi contemplada pela Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Curitiba, junto da Fundação Cultural de Curitiba. O artista, ele se inspira em suas obras principalmente no grafite. Além da Rua da Cidadania do Pinheirinho, a exposição também está no MUMA, no Portão Cultural, próximo ao Terminal do Portão. Jennifer Tereza, para o eRepórter Unibrasil. Voltamos com o Debate Unibrasil. Hoje conversamos com a promotora Cristina Ruaro e com o deputado Luiz Romanelli. Bom, para dar início a esse segundo bloco, eu gostaria que o deputado Romanelli apontasse pontos positivos da defesa da promotora em relação ao projeto. Bom, primeiro é o seguinte, nós temos hoje uma realidade em que no entorno das arenas e estádios de futebol, antes do jogo, algumas horas antes do jogo e após o jogo, você concentra uma verdadeira multidão nos bares, né, que nós temos existentes, no comércio ambulante, que vende cerveja, e também que vende todo tipo de bebida destilada, né? Vende vodka, whisky, né? Inclusive eu até identifiquei que tem aquele sacolé, né, que é refrigerante com bebida destilada, aquele é feito e se ingressa no estádio com bebida dentro, isso eu já constatei. É assim, nós temos um grande consumo de bebida alcoólica no lado externo das arenas e estádios de futebol. Ao mesmo tempo, o torcedor sai de dentro do estádio, ele vai beber mais ainda. Qual que seria a vantagem, né, que eu entendo, é que nós, de fato, se permitíssemos a venda da cerveja, que, como bem disse a doutora Cristina, ela tem um nível, um teor alcoólico menor, né, ou seja, a pessoa, para se embriagar com cerveja, tem que beber bastante, né, não é pouca coisa que ela vai ter que beber, ela tem que beber muito para se embriagar. Ela, certamente, é o seguinte, durante aquele período, ela diluiria, tomaria ali a sua cervejinha, né, e certamente diminuiria esse impacto. Certamente os que gostam de beber vão beber lá fora, enfim, vão continuar, né, depois do jogo. Mas, indiscutivelmente, assim, as pessoas que têm um padrão de comportamento normal, as pessoas consumiriam de forma regular e as limitações que até a própria lei pode impor em termos de horários, enfim, mas daria para a pessoa assim, a tranquilidade de poder, naquele momento de lazer, tomar a sua cervejinha. E diminuiria, indiscutivelmente, o consumo intenso que tem antes. Há uma certa atropelo até, muitas vezes, no horário, no início do jogo, é só constatar isso, de pessoas querendo acessar o estádio de futebol por conta que estão do lado de fora consumindo bebida alcoólica. E certamente nós teríamos, na minha avaliação, até uma possibilidade de redução, né, de violência. Eu diria assim, que a questão da violência nos estádios de futebol, ela está associada muito mais a um determinado comportamento, né, da pessoa. Tem pessoas que ela se sente, por exemplo, ela participa de uma torcida organizada, ou pelo menos de um segmento de uma torcida organizada. Ela se sente
tem uma relação de pertencimento, negativa, é verdade, mas pertence a um grupo socialmente representativo, né, no caso de um clube de futebol, e ali ela vai poder praticar atos de violência, como eu disse, muito distante de dentro de estádios de futebol. Por quê? Porque hoje em dia, raramente você vai ver algum tipo de briga ou coisa que o valha dentro do estádio de futebol. Muito raramente isso. E mesmo com pessoas que beberam e beberam muito, outras tantas que consumiram drogas antes de chegar no estádio de futebol. O fato é que os atos de violência, exemplo, que aqui no Paraná foram presenciados, já foram presenciados, por exemplo, a famosa invasão da torcida do Coritiba no Couto Pereira em 2009, né? Não havia venda de bebida alcoólica no estádio, nenhuma venda de bebida alcoólica. E nem por isso nós deixamos de ver, talvez, uma das maiores selvagerias da história do futebol brasileiro naquele evento. Outro evento que nós tivemos, né, esse foi o jogo do Coritiba com o Fluminense, não me falha a minha memória. Outro jogo que nós tivemos, que foi lá em Joinville, no estado de Joinville, Atlético e Vasco da Gama. Também não havia venda de bebida alcoólica, que foram atos de violência que nacionalmente foram divulgados, né? Eu outro dia vi até um jogo no Engenhão, não lembro agora quais eram os clubes, até me chamou a atenção. Os atos de violência estavam acontecendo antes de chegar no estádio. As pessoas nem tinham chegado no estádio, os atos de violência estavam acontecendo. O fato é assim, um torcedor dentro do estádio de futebol, o máximo que ele pode fazer por exemplo, o Estatuto do Torcedor, sabe o que ele proíbe, o que ele veda? Ele veda que o torcedor xingue o juiz. Em tese, suspenderia todos os torcedores dos estádios de arena de futebol, porque está proibido no Estatuto do Torcedor xingar o juiz. O fato é que você raramente vê algum tipo de desentendimento maior dentro de um estádio. O fato é assim, eu acho assim, há uma hipocrisia muito grande, porque pessoas que não frequentam os estádios de futebol querem ditar norma de conduta para outras pessoas. Assim, as pessoas hoje, o fulano vai numa boate ou coisa que o valha, assim, as pessoas elas querem ditar a norma de comportamento para outras pessoas. Quem vive em sociedade, claro, tem que observar certas normas, mas as pessoas têm o direito de escolha, o direito de poder opinar sobre as questões, né? Então, assim, eu entendo que a grande maioria das pessoas que vai a um estádio de futebol é favorável à venda de cerveja. Acho que quem está fora está mais dividido, né? Quem não vai. Agora, por exemplo, eu sou contra o uso de drogas. Eu tenho verdadeiro pavor do uso de drogas. Agora, nós, como sociedade, nós fracassamos no combate às drogas. Fracassamos. Porque cada dia amplia mais o número de pessoas, especialmente jovens, que consomem drogas. A nossa política em relação às drogas, ela tem que ser revista. Estou dando um exemplo de uma coisa que acho que a doutora Cristina conhece mais do que eu, mas a gente constata, né? Claro, durante os últimos 10 anos tivemos o advento do crack, com uma droga que mudou talvez esses padrões de consumo. Mas assim, você verifica que hoje cada vez amplia mais. Então, tanto que nós temos vários países que estão rediscutindo essa questão que envolve a proibição da droga da forma com que ela está. Não é isso? Está sendo debatido, discutido. O Uruguai está fazendo uma experiência, alguns estados americanos também, especialmente da questão do consumo da maconha. Sim. Embora eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, que eu sou pai, já sou avô, aliás, e tem assim, né, eu nunca vi nenhuma família que tivesse melhorado tendo um dos seus integrantes como usuário de droga, né? Não consigo ver sob essa lógica. Agora, que a gente tem que reconhecer que, como sociedade, nós estamos sendo derrotados pelo consumo das drogas, isso nós temos, né? Agora,
Nós não estamos tratando de droga aqui, estamos tratando de cerveja. Agora, o fato Que é assim, droga lícita. que é uma droga lícita também. Né? Eu acho assim que o consumo da bebida alcoólica em grandes quantidades, enfim, da forma com que muitas vezes é feita, alguém que vai dirigir depois de ter bebido, tudo isso tem um potencial muito mais intenso e expressivo do que, por exemplo, tomar uma cervejinha dentro de 2 horas dentro de uma arena de futebol. Eu acho assim, é muito mais complexo. Se fosse isso, então, qualquer pessoa que vai num bar ou num restaurante tivesse bebida alcoólica, teria que fazer um bafômetro antes de pegar o carro no estacionamento para sair para ver se ele está alcoolizado ou não. Era bom, não é isso? Eu gostaria de fazer a pergunta para a promotora Cristina, se tem pontos positivos que você encontra no projeto de lei do senhor deputado. Eu gostaria de ressaltar que, infelizmente, eu não vejo pontos positivos. Eu acho que, assim, se houvessem pontos positivos, seriam em prol de comerciantes, em prol da indústria do álcool e não em prol da coletividade, de consumidores. E aqui eu tenho que defender a questão da segurança do consumidor, né? Me preocupa muito quando o deputado fala a respeito das pessoas normais que poderiam beber a sua cervejinha de uma forma normal. Isso me preocupa muito porque na Bahia, que foi um dos primeiros estados a ter a legislação estadual autorizando a venda de bebidas alcoólicas, o projeto de lei inicial considerava normais as pessoas que frequentavam os camarotes dos estádios. Para os camarotes, autorizariam a venda de bebidas alcoólicas até 45 graus Gay-Lussac. Isso entra a cachaça bem forte, né? Vodka, enfim, né? Para as arquibancadas, a cervejinha, como se fosse uma coisa de menos importância. E lá eles falavam dessa coisa, quem são os normais e quem não é tão normal. Desculpe, né? só te interromper. Então, assim, é uma mais ou menos diferença... que nem o Revolução dos Bichos, alguns eram mais normais que os outros. Exatamente. Então, assim, isso é preocupante, porque mesmo entre normais de um lado ou de outro, nós temos pessoas que são doentes realmente. A gente, pelo projeto Semear de enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas, a gente tem contato com muitas pessoas, com um grupo de alcoólicos anônimos, e a gente vê assim a angústia dessas pessoas que precisam renovar a cada dia um propósito de não beber uma gota de álcool. E o fato de conviver com outras pessoas que vão ingerir bebidas alcoólicas e se achassem que é normal, né? Isso acaba por fazer com que elas possam ter recaídas no consumo de álcool, né? Então, eu insisto, eu acho que nós temos que tentar outras alternativas. Se testes poderiam ser feitos, acho que vamos fazer testes com estatísticas desses estados que já liberaram a venda dentro dos estádios e realmente nós temos contato, eu faço parte da Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, que integra promotores de todos os estados, que participam do juizado do torcedor dentro dos estádios de futebol, e isso é uma preocupação de todos, da violência que decorre desses jogos de futebol. E eu tenho que falar aqui sempre, a torcida organizada vinculada ao consumo excessivo do álcool. Então, assim, é difícil da gente fazer uma diferenciação em quem é normal, quem é anormal, quem pode, quem não pode, porque entre os normais, que parecem ser normais, tem pessoas doentes, realmente, que não podem ingerir bebidas alcoólicas. Então, eu acho que assim, uma política que seria importante para nós seria criar uma maior informação, como a lei determina também, né, de esclarecimentos. Eu insisto, a questão do entorno dos estádios deveria ter uma atuação, uma fiscalização maior, que hoje não há. Isso é uma incumbência dos municípios, e eles não têm o pessoal e o aparato necessário para fazer essa fiscalização, por isso a coisa está do jeito que está, né? E até acredito que a entrada, o ingresso nos estádios de futebol deveria também ser feito com uma antecedência maior, não em cima da hora, né? Porque eles bebem tudo que podem, e eu acho assim, para mim, eu fico perplexa com isso, que uma pessoa, para ingerir bebida alcoólica, ela não ingere saboreando a bebida, né? Eles engolem a bebida. E quanto mais bebida... Então, quem ingere bebida alcoólica dessa forma, ele realmente está se drogando. Ele está querendo mudar o seu estado de ânimo, né? Não é uma pessoa que esteja bem psicologicamente, né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar voltado, preocupante, né, com relação à situação dessas pessoas que vão gerar, sem dúvida, atos de violência
ou dentro dos estádios, entre as torcidas, ou mesmo quando voltam para casa, podem fazer os atos de violência doméstica, que isso acontece com muita frequência, ou as repercussões nefastas, né, no trabalho, como eu citei anteriormente, né, que já são constatados, né, e que geram desemprego, problemas familiares, enfim, que isso a gente vê assim, os jogos de futebol acontecem no meio da semana, as pessoas têm que trabalhar no dia seguinte bem cedo. E o horário do jogo de futebol é baseado na determinação de uma grande empresa de comunicação do Brasil. É eles que determinam o horário que vai ter o jogo. Não é uma conveniência local, é uma conveniência da transmissão do programa, né, em âmbito nacional. Então, isso é preocupante. Até que ponto que a gente se preocupa efetivamente com a pessoa que está na ponta. Nosso tempo é curto, mas nós temos um tempinho ainda para fazer umas breves considerações finais. Então, senhor Romanelli... Não, eu penso assim, que o debate é um debate importante, ele tem sido feito, né? Ou seja, nós temos que reconhecer que o tema é polêmico. Por outro lado, assim, eu creio que os deputados e deputadas do Paraná já estão muito bem informados sobre os diversos aspectos que envolvem a liberação ou não da cerveja. A cerveja também ela pode estimular e aumentar a própria receita dos clubes de futebol, uma questão assim que tem uma simpatia enorme dos clubes, né? Os clubes têm interesse nessa questão. Eu, por outro lado, acho que não altera absolutamente nada nessa questão que envolve a violência. Acho que a violência é um tema que a gente tem que aprofundar a forma de combater. Isso na minha avaliação, ela é muito complexa mesmo. E, por outro lado, entendo que nós temos proposto justamente assim, acho que esse argumento até foi interessante aqui, dos normais. Não vou usar mais os normais, mas o cidadão ou a cidadã, né, que pode decidir, né, tem livre-arbítrio para poder decidir, através da sua escolha, se consome ou não uma bebida, uma cerveja durante uma partida de futebol, ela poderá ter esse direito, né? Ou seja, hoje nós estamos, a grande maioria das pessoas que nunca cometem nenhum tipo de ilícito acabam pagando a conta de meia dúzia, né? Que independente se consome a cerveja dentro ou fora do estádio, pode praticar atos de violência. Então, acho que nós estamos colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Para usar o português, claro. E acho que a questão que envolve tanto droga quanto o álcool em nosso país é muito complexo, é muito amplo o debate. Acho que é um tema que, de fato, tem que ser aprofundado, né, de como fazer para poder, de fato, melhorar a sociedade brasileira e conscientizar mais as pessoas. Né? Eu ressalto assim, a preocupação realmente com a liberação de bebidas. Nós temos um amplo debate, o deputado comentou a respeito da política sobre drogas. A lei de drogas tem 10 anos e a gente viu assim, é uma lei brasileira que está à frente de seu tempo, realmente, prevendo questões de prevenção, de informação, de estrutura de reintegração social, uma série de pontos que, infelizmente, o poder público foi ineficiente em implementar. Nós temos pessoas que precisam dos serviços públicos de saúde e têm as portas fechadas, pelo número de pessoas que temos, né? Então, se fala de uma política que foi guerra às drogas, uma guerra falida, mas o poder público falhou realmente em investir na prevenção, em estrutura na educação, na saúde, enfim, em vários pontos. Então, assim, eu penso na questão da política do álcool, também agora fará 10 anos, igualmente, o poder público não implementou as medidas que deveria ter implementado. Então, eu acho que, acima de tudo, antes de qualquer providência, a gente teria que ter uma atuação do poder público bem forte na questão da informação das pessoas com relação ao álcool e outras drogas, que isso realmente não é feito de uma forma muito pequena, né? E a questão, especialmente nesse mês que a gente faz a prevenção com relação ao Código de Trânsito, também
a questão do álcool e o trânsito é uma questão a ser também bastante questionada, né? Eu indagaria, assim, do que diz respeito aos estádios de futebol, quantas pessoas que indo ao estádio de futebol, ingerindo bebidas alcoólicas, a cerveja, né, como bebida alcoólica, elas sairiam desse estádio e não pegariam carro para voltar para suas residências. Quantas delas iriam pegar ônibus ou táxi? Então, realmente é uma preocupação, porque falta nas pessoas que têm o livre-arbítrio para decidir, mas nesse livre-arbítrio elas se acham autossuficientes em decidir, inclusive, o destino fatal de outras pessoas, ao pegar um carro embriagadas, né, ou sob a influência do álcool e dirigir para um acidente de trânsito, né? Elas não querem isso, mas acaba acontecendo. Mas aí também né? nós temos que proibir a bebida alcoólica em Santa Felicidade, né? Não, assim, bem sincero, porque daí, se você olhar todos os bares que funcionam à noite em Curitiba, os restaurantes, enfim, Deputado, onde é consumida nós a bebida teríamos alcoólica. que realmente ter essa conscientização. Não, estou dizendo assim, é que, né? assim, não querendo assim, só dizendo o seguinte, eu acho que o problema é, quando eu digo assim, o problema é mais complexo. Eu acho que os seus argumentos só somam, né, naquilo que eu entendo, que assim, que na verdade nós estamos tratando uma questão pontual quando o tema é muito mais complexo e amplo, né? Porque hoje em dia alguns responsáveis, quem que é um motorista da rodada, né? Se faz isso hoje, melhorou muito. As pessoas vão de Uber, de táxi, enfim, um pouco se melhorou também um pouco isso, mas assim, mas a questão é muito mais ampla e complexa, não é, do que pontualmente nisso. Né? E eu gostaria só de complementar, que eu acho que é fundamental, deputado, a gente referir, nos outros estados onde houve autorização estadual para venda de bebidas alcoólicas, muito se deveu a uma pressão, obviamente, da indústria da cerveja, e especialmente pelo fato de que vincularam o nome de estádios à empresa, à indústria da cerveja, né? Então, assim, que chama do name rights, né? Os direitos do nome vinculados ao estádio, que leva a uma publicidade da indústria, e isso, para eles, é vantagem. Então, assim, muito há da questão econômica para o setor privado, pouco se pensa na questão coletiva da população, né? Então, eu acho que esses pontos têm que ser levados bem em consideração, mas, acima de tudo, eu acho que, assim, que uma política muito importante do poder público seria divulgação, a informação, o esclarecimento da população sobre as consequências do álcool e outras drogas, o que hoje não acontece. Eu gostaria de ter mais tempo para discutirmos o assunto, né? Muito pouco espaço, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Esperamos que vocês tenham aproveitado as informações passadas e assim encerramos mais um debate Unibrasil. Se você perdeu algum dos nossos programas, acesse o site tvcampus.unibrasil.com.br ou acesse nosso canal no YouTube, o TV Campus Unibrasil. Até a próxima!